Estamos de volta com mais Conexão Unipan e a partir de agora você confere o quadro Assessoria Jurídica. E quem vai falar pra gente é o professor Gilmar Batista, sobre um assunto que é muito frequente, gente, que é quando o consumidor adquire algum produto ou algum serviço e ele apresenta um problema. Gilmar, qual que foi o tratamento dado pelo legislador acerca desses problemas? Olha, Larissa, o legislador foi extremamente atento a essas situações que você bem colocou em relação à aquisição de bens ou produtos ou serviços que possam provocar algum defeito ou gerar algum defeito. E ele trabalhou com essas questões num tópico, isso vai influenciar no tratamento no Código de Defesa do Consumidor, justamente a partir do momento que o legislador vai trabalhar com os defeitos dos produtos e dos serviços. Com relação aos defeitos, né, com relação à qualidade e à quantidade, como que a gente pode notar essa ocorrência na prática? Esses defeitos eles podem desdobrar em dois planos. Eu tenho primeiro uma categoria de defeitos que vai desdobrar em situações que vão repercutir na qualidade ou na quantidade dos bens. Por outro lado, o defeito ele pode avançar, ele pode ir adiante e gerar um acidente de consumo. E desse acidente de consumo provocar um dano ao próprio consumidor ou a terceiros. Um exemplo desses primeiros defeitos de qualidade e quantidade, é fácil a gente ver, né? Talvez a gente compre algum produto e ele vem em menor quantidade, né? Ou de qualidade, o que você pode dar de exemplo para a gente? Nessas situações, o consumidor compra um determinado produto, a embalagem vem informando uma certa quantidade, um detergente que está anunciado em 200 ml, e na verdade, quando se vai fazer a constatação, aquilo ali só tem 180 a 190 ml. É extremamente importante observar que para um consumidor apenas, talvez esse dano, esse defeito, ele não vai representar grandes coisas não. Agora isso em uma produção em larga escala, com certeza vai gerar um dano coletivo para a coletividade de consumidores. Por outro lado, eu tenho uma segunda categoria de defeito relacionado a, que a gente chama tecnicamente de vício, que é aqueles defeitos da qualidade do produto. Defeitos de qualidade, você compra um televisor ou você compra um automóvel que ele vai apresentar algum problema no motor, algum problema no sistema de marcha, ou um problema no sistema de freios. Então esses são vícios, são defeitos não relacionados à quantidade, mas sim relacionados à qualidade do bem e serviço. Certo, e diante dessa situação, quem é o responsável por reparar esse problema? Nosso sistema legislativo, nosso sistema jurídico, ele vai trabalhar com um termo bem abrangente. O Código de Defesa do Consumidor vai informar que o fornecedor é que fica responsável pela reparação do dano. Agora, quem é o fornecedor nessa situação? O fornecedor pode ser tanto o fabricante, pode ser o comerciante, pode ser o importador, pode ser o atravessador. Então, o consumidor ele pode procurar qualquer um desses fornecedores, dessas espécies de fornecedores, para buscar o ressarcimento do seu prejuízo em relação a essas questões ligadas à qualidade e à quantidade. E o que o consumidor pode fazer para proteger o seu direito, Gilmar? A primeira observação que a gente tem que fazer é que, se eu estiver diante de um vício de quantidade, ele vai procurar a substituição imediata pela inadequação do bem que ele comprou em relação ao informado da embalagem. Agora, por outro lado, eu posso estar diante de um bem ligado à qualidade do produto ou serviço. E nessa situação e nessa circunstância, o consumidor ele vai procurar diretamente o fornecedor para quê? Para que permita ao fornecedor que faça o reparo devido em relação ao problema, ao vício de qualidade em relação a esse produto. Lembrando que o fornecedor ele terá aí de 7 dias a 180 dias para poder providenciar o devido reparo em relação ao bem adquirido. E se o fornecedor não respeitar este período? Nessa circunstância, tratando de de produtos essenciais, o consumidor vai ter o direito à imediata substituição do bem. É o que nós verificamos. Vamos imaginar um portador de necessidade especial que depende do carro para se locomover. Agora, a questão é que o legislador ele amplia também essa possibilidade quando ele menciona que quando essa substituição, quando a correção desse vício repercutir na desvalorização do bem, o consumidor também pode pedir a substituição imediata. A gente nota, né, que às vezes o fornecedor demora meses ou até anos para reparar este problema, né? Agora, outra pergunta que gera muita dúvida, né, entre os consumidores é com relação ao prazo de garantia. Qual que é o tempo que o consumidor tem para reclamar e para pedir a reparação deste problema, desse defeito que o produto ou serviço vier apresentar? Porque se eu estiver falando de um bem durável, o consumidor tem até 90 dias para poder pedir a reparação desse bem, para reclamar. O que seria esse bem durável? Bem durável seria um automóvel, seria um bem que não seja perecível, ou seja, um bem que não seja de consumo imediato. Isso seria a tradução, a definição de bem durável. Agora, de outra ordem,
o legislador estabeleceu que quando eu estiver diante de um bem não durável, um produto de consumo imediato, um bolo, algum alimento, você tem no máximo o prazo de 30 dias para pedir essa reparação, essa substituição. Porém, os tribunais superiores vêm entendendo que prazo de 90 dias, ele começa a contar a partir do momento que o defeito se apresentar. E quando já existe uma garantia, por exemplo, você vai na loja, o fornecedor te dá 1 ano de garantia, como que é feita a contagem desse prazo? Vale o legal ou vale esse prazo que o fornecedor te deu contratual? Por lei, todo produto ou serviço, ele vai ter esses prazos que nós acabamos de falar, ou 30 dias no caso de bem ou produto ou serviço durável, de produtos não duráveis, e de 90 dias. A questão é que quando o fornecedor ele se habilita a conceder um prazo também de garantia, esses prazos, na verdade, eles devem ser somados. Então, como é que isso vai operar na prática? Primeiro, se conta o prazo oferecido pelo fornecedor e a partir do esgotamento desse prazo é que se inicia o prazo legal da garantia. O pessoal deve fazer, né, Gilmar, ficar atento a esses prazos, né, de garantia e tudo mais para fazer valer seus direitos. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e a gente aguarda em um próximo quadro Assessoria Jurídica. Valeu! E se você aí de casa ainda tem alguma dúvida, é só mandar um e-mail, gente, com a sua pergunta para imprensa@unipam.edu.br, ok? Nós vamos agora para um breve intervalo, mas não saia daí porque daqui a pouquinho eu volto com mais Conexão Unipam para você.